viajar? Para onde? Hoje quero convidar vocês para irmos juntos a Nazaré, em Portugal. Olha, vou confessar a vocês que essa última viagem que fiz a Portugal descobri tantas particularidades interessantes que foi muito bom registrar e que tenho a grande alegria de compartilhar com vocês. Nazaré hoje ela é muito conhecida pelas suas praias. Uma delas, que tem uma falésia subterrânea, uma falésia no fundo do mar, faz com que as ondas sejam muito altas, chegam a atingir acima de 30 metros de altura. Até alguns recordes mundiais já foram batidos lá nessa praia. Mas é claro que a Cidinha não foi para Nazaré para ver somente a praia. Até porque no dia em que estive lá estava chovendo bastante e os registros acabaram sendo pequenos. Aí nós fomos para o sítio onde guarda a religiosidade de Nazaré. Lembrando que sítio para os portugueses é um local que nós visitamos, onde nós encontramos o Marco do Milagre, a Capela da Memória e o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Mas primeiro a gente precisa conhecer como iniciou essa história. Então conta-se a lenda que Dom Fuás Roupinho, no ano de 1182, ele que era um alcaide do castelo de Porto de Mós, ele caçava junto ao litoral e viu um pequeno veado e começou a persegui-lo. Estava um nevoeiro naquele dia e quando ele se deu conta, ele estava na beira da falésia com aquele abismo lá embaixo que dava para o mar. E ali ao lado tinha uma capela de uma Nossa Senhora com um menino nos braços e Dom Fuás Roupinho, com muita fé, disse: Nossa Senhora, valei-me. E conta a lenda que o animal fixou a pata na pedra e Dom Fuás Roupinho foi poupado. O animal caiu, os cachorros que o perseguiam também. Ele desceu ali da montaria, a primeira coisa que ele fez foi entrar na pequena gruta para agradecer a Nossa Senhora pelo milagre. Depois disso, ele quis construir sobre aquela gruta uma capela que ficasse como marca desse fato que lhe preservou a vida e que ele considerou que isso tinha que ser divulgado. Quando os trabalhadores começaram a mexer ali naquela gruta, encontraram uma arca onde tinha algumas relíquias e alguns pergaminhos também que pertenceram a São Bartolomeu. E esses pergaminhos diziam que essa imagem teria vindo lá da Galileia, de Nazaré, da terra de Nossa Senhora. Uma pequena imagem de pouco mais de um palmo de altura, já bem destruída pela ação do tempo, uma imagem escurecida, de Maria com o menino nos braços. E aí, ao reconhecerem que essa imagem veio de lá, então passaram a chamar essa imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que deu o nome à pequena vila de pescadores também, Nazaré. Então nós visitamos primeiro esse Marco do Milagre, que alguns registros eu fiz ali, que vale a pena a gente olhar e imaginar Dom Fuás Roupinho naquele momento onde poderia cair, e foi preservado e a marca ficou para a gente apreciar. Depois entramos na pequena Capela da Memória, lembrando que é construção de muitos séculos já, aqueles azulejos portugueses já sofrendo um pouco de desgaste da ação do tempo, mas pudemos entrar, inclusive o dia estava chuvoso, muito úmido ali o lugar, mas que tem também um altarzinho, um lugar também de oração, não só da história em si, mas as pessoas hoje fazem daquele um lugar de peregrinação, sabendo que Nossa Senhora, uma vez sendo solicitada e podendo, ela vai atender aos seus filhos, assim como fez com aquele alcaide, pode fazer na vida de cada um de nós também.
Lembrando que essa imagem, depois de Nazaré, ela foi para Mérida, ficou lá num convento, e no ano de 711 que ela veio para Portugal e ficou guardada naquela gruta. O então rei de Portugal, Dom Fernando, no ano de 1377, quis construir um santuário dedicado a Nossa Senhora de Nazaré, por conta dessa lenda e por conta dessa imagem ter dado nome ao local. É uma igreja muito bonita, no final de uma grande praça, com uma escadaria para adentrar, tem inclusive umas varandas externas, mas depois que a gente entra, é sem dúvida uma igreja muito bonita. Ela tem uma só nave que mede 42 metros de comprimento por 10 metros de largura, então não é uma igreja assim tão grande quanto outras que visitamos, mas nos chama bastante atenção. No corpo da igreja existem 4 altares em talha dourada, cada um com uma imagem de santo, e como sempre em todas as igrejas portuguesas nós encontramos Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, que é um dos padroeiros do país. E ali a gente vai se envolvendo com aquela decoração bonita. O órgão num lugar de destaque, com aquelas colunas todas emoldurando aquele órgão, imaginando numa celebração aquilo lá sendo tocado, até porque o estado de conservação é muito bonito também. Outra particularidade ali no corpo da igreja, vemos as imagens dos santos e vemos também uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, padroeira de Portugal, e ela está acima num altar onde está a réplica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Nós vemos a réplica, o tamanho é o mesmo, mas ela foi feita algo um pouco mais recente, diríamos assim. Mas aí, adentrando depois e vendo a imagem já bem deteriorada pela ação do tempo, mas aquela realmente é a imagem original que nós visitamos de perto. Lembrando que as paredes são decoradas com azulejos holandeses, e também nós temos o restante do espaço com colunas em talha dourada e a Capela Mor, onde está a pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré, toda envidraçada, para que a gente possa até chegar perto para fazer um momento de oração. Mas ainda da nave central da igreja, a gente já consegue avistá-la lá no alto também. Depois, para acessar a imagem, nós passamos primeiro por grandes corredores, todos decorados com azulejos portugueses. Também coisas assim muito lindas, de muito bom gosto ali que nós encontramos, que valeu a pena o registro. E na sala de acesso à imagem, também foi surpreendente ver principalmente os detalhes no teto. Todo bem trabalhado, e lá no centro o escudo português. Como nós já vimos em alguns programas a explicação, os portugueses valorizam muito a simbologia do escudo português que retrata o seu país. Então lá, perto dessa imagem de Nossa Senhora de Nazaré, o escudo português como se o país estivesse se colocando à proteção dessa santa. E lá do alto, de onde está exposta essa imagem original, a gente tem ainda uma vista muito bonita da igreja e eu fiz mais alguns registros para vocês. E depois dessa visita a Nazaré e um pouco que pudemos mostrar para vocês dos nossos registros, agora a gente vai seguir um pouquinho mais para uma pequena vila ali perto, a Vila de Batalha. O que tem ali? Ali tem, na verdade, o grande mosteiro de Santa Maria da Vitória,
ou Mosteiro da Batalha, como ficou conhecido, porque fica no centro desse pequeno vilarejo de pouco menos de 2.000 habitantes. Lembrando que esse mosteiro ele foi construído pelo rei Dom João I de Portugal no ano de 1386, e ele o fez como agradecimento à Virgem Maria pela vitória contra os castelhanos na Batalha de Aljubarrota. E ele é uma joia da arquitetura, cujo estilo magnífico das obras que nós temos ali leva 500 mil de turistas para visitar esse lugar perdido, diríamos assim, no roteiro quando fazemos de Nazaré para Fátima ou indo para Lisboa. As obras desse mosteiro, elas se prolongaram por mais de 150 anos. E mesmo inacabadas, elas resultaram em um dos mais belos exemplares da arquitetura medieval que é possível visitar na Europa. A construção é dominada pelo estilo gótico tardio português, também conhecido como estilo manuelino. E ele destaca-se pela grandiosidade e riqueza de detalhes, apesar de ser desprovido de qualquer decoração interior. Ali não tem azulejos portugueses, não tem talhas douradas, não tem outras pinturas, poucas imagens de santos. É um espaço realmente rústico, mas é de uma beleza que aquele pé direito de 32 metros de altura que nos chamam sem dúvida a atenção. Lembrando que a igreja dá acesso ainda para os claustros, para outros jardins do mosteiro que não tivemos oportunidade de visitar. Ficamos apenas na igreja ali central. O portal principal do mosteiro, ele tem 6 arcos decorados com a figura dos 12 apóstolos e depois de mais alguns anjos, mártires, papas e outros personagens do cristianismo. Praticamente a porta fica pequena em todo esse detalhe que tem no pórtico da entrada. Então é tudo muito bonito, e lembrando que ainda interiormente também nós temos alguns vitrais do século XVI, e embora o ambiente fosse um pouco escuro, o dia que estava lá era um dia chuvoso, diz que a luminosidade da igreja, além dos candelabros que encontramos lá, vem dos vitrais, mas como o dia nós não tínhamos sol, por isso o ambiente tão escuro. Mas valeu os registros ali na porta da entrada também, a cidinha tão pequenininha naquele portal imenso da entrada do Mosteiro de Batalha. Lembrando que hoje o Mosteiro de Batalha é um patrimônio mundial da Unesco e em 7 de julho de 2007 ele foi eleito como uma das 7 maravilhas de Portugal. Nós já falamos de outro monumento que faz parte dessas maravilhas também, o Palácio da Pena em Sintra e agora o Mosteiro de Batalha. E nesse mosteiro estão sepultados Dom João I e o infante Dom Henrique, que foi aquele que conduziu os grandes navegadores para fazerem as descobertas do que os portugueses tanto se orgulham. Então, Vamos Viajar de hoje nos trouxe um pouco da religiosidade de Nossa Senhora de Nazaré, do Mosteiro de Batalha e mais algumas curiosidades interessantes que a história de Portugal tem tanto a ver com a história do nosso país também, com alguns personagens de lá que aqui nos vieram ou estudamos nos nossos livros enquanto estávamos na escola. Espero que vocês tenham apreciado. Na próxima semana queremos levá-lo para um outro lugar muito interessante. E fica o convite, acesse o nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana. Curta nossos vídeos, comente, compartilhe com os seus contatos e principalmente inscreva-se também no canal. A cada dia estamos avançando, a passos lentos sim, mas melhorando o número de inscritos, o número de visualizações também e com a esperança de que um dia o canal oficial da Diocese de Apucarana se torne sem dúvida uma grande rede de evangelização. Que Deus nos abençoe e que possamos estar juntos na próxima semana. Até lá! Vamos viajar? Para onde? Veremos.